Reverendíssimo Diácono, caros filhos, ao longo de todo este caminho que fizemos durante estes 40 dias, todo o retiro que o Senhor orquestrou e preparou a nós, todo o caminho percorrido até aqui, foram para que chegássemos a este dia. Foi para que chegássemos a esta grande semana, esta semana que é o centro da nossa fé, este retiro que o Senhor preparou para que saíssemos da escravidão, do pecado, saíssemos dos cativeiros, destas terras estrangeiras, dos nossos pecados, saíssemos dos comodismos, da passividade, da mornidão, nos retirássemos para sermos preparados pelo Senhor, para que hoje, com Ele, pudéssemos entrar em Jerusalém e com Ele permanecer ao longo de toda a semana, permanecer na alegria diante da ceia, mas também diante da agonia, diante da paixão, diante da cruz. E assim, com Ele ressuscitar. Hoje, celebramos o Domingo de Ramos da paixão do Senhor. Celebramos a entrada triunfal do Senhor em Jerusalém, mas também a sua paixão e morte. Com Ele, entramos triunfantes na Cidade Santa, na sua cidade, para poder triunfar sobre aquele que é o último inimigo, que, como apresenta São Paulo, ainda faltava ser vencido, a morte. Entramos em Jerusalém, para com Ele, também nós, darmos a nossa vida. E assim, sofrendo a paixão, aceitar aquilo que é o tesouro que o Senhor nos oferta, aceitar a vida nova, aceitar a salvação. O Senhor tudo fez por amor a nós, se entregou por amor a nós. Eis o caminho feito, que foi pronunciado pelos profetas e depois anunciado pelos apóstolos. Deus, o Pai, abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Eis as palavras as quais o Senhor se apropria. Entra em Jerusalém, faz tudo o que o Senhor lhe convinha para cumprir a Escritura, faz todos os preparativos para a ceia, em uma casa que, como apresenta a tradição, será depois daquele de um dos quais anunciará esta mesma história, João Marcos, o evangelista. Na sala de cima, com os apóstolos, celebra a ceia, a qual ansiou ardentemente celebrar. Toda a estrutura e a base judaica, mas alguns elementos o Senhor reserva para poder elevar, para poder planificar. Não há mais o cordeiro que fora outrora no Egito preparado, imolado, que com seu sangue marcara o sinal das portas e que fica ao longo de toda a tradição. Não há mais a presença de um animal. Na última parte, o quarto cálice é reservado. Ali não tem. Para-se no terceiro, no cálice da oferta. E aqui vemos este ofertar
este ato sublime se oferta de modo incruento e antecipa diante do sacramento aquilo que realiza plenamente e vivifica na cruz. Ao mesmo tempo, o Senhor se deixa atrair, permite tão grande traição, que no desejo do homem já as dores, a agonia e o flagelo, já sofre ali, diante das intenções, a marca de Judas. Sem fim, a ceia então continua e se estende, não mais naquela casa, mas num prosseguir. Da casa de Marcos, seguem ao Getsêmani, ao Monte das Oliveiras, o local da sua agonia, aonde o Senhor sua sangue, e no sono dos apóstolos, que com ele deveriam vigiar, já o prenúncio do abandono, o abandono ao que sofreria pelos seus. Meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Sabia da grande dor a qual sofreria no quarto cálice, o cálice da consumação, ao qual o Pai lhe ofertava. E eu quero obedecer, do modo como depois explicita São Paulo. O Senhor foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eis que os anúncios tomam forma. Cães numerosos me rodearam furiosos, por um bando de malvados fui cercado. Com espadas de paus, os soldados, os sumos sacerdotes vêm, e com eles o traidor, que com um beijo lhe entrega. O Senhor é preso, levado a julgamento pelas autoridades judaicas, caluniado, abandonado pelos seus, negado, levado às autoridades civis e entregue como um malfeitor, tratado como um ladrão e trocado por um assassino. Barrabás preferem um assassino revoltoso do que o próprio Senhor. Aquele que os salva pedem a morte, e ao revoltoso que a tantos mata dão a liberdade. Ofereci as minhas costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desvio o rosto de bofetões e cusparadas. Assim se cumpriu na vida do Senhor. Ele se deixa atar a coluna e ser flagelado, ser coroado de espinhos, humilhado, ultrajado, cuspido, escarnecido. Aceita a cruz, apesar da cruz. E ainda, o Senhor me deu língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto, mesmo em meio a tanta dor, a tanta agonia, a tanta angústia. O Senhor ainda assim nos conforta. Vai e passa no caminho e conforta as mulheres de Jerusalém, abatidas, angustiadas. Senhor, chega ao cume daquele lugar aonde entregaria a sua vida. Se deixa despir, ser crucificado, se une à cruz por meio dos cravos que lhe transpassam as mãos e os pés. As zombarias, os ultrajes, a multidão ao seu redor se encontra, elevando da terra pela cruz, a todos o Senhor atrai. Yeshua, HaNazari, Ben Melech,
Rair Rodim. No letreiro, a causa da sua condenação: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Com Moisés, o Senhor se revela: eu sou aquele que sou. E as iniciais, a expressão do tetragrama sagrado, jamais pronunciado, somente dito Adonai. Agora, diante do mesmo letreiro, veem as mesmas iniciais, a indicação de quem ele é, Adonai. As mesmas letras formam e anunciam o nome do Senhor. Ali é expresso para que eles possam reconhecê-lo, para que saibam quem é aquele que por eles se entrega. Tudo se consuma. E no suspirar, Senhor, entrega o Espírito. Eis o cálice da consumação, o Cordeiro Pascal, a vítima de expiação pelos nossos pecados, que na ceia o animal não tinha, mas o pão, que havia se transubstanciado no seu próprio corpo, entregue como cordeiro, e agora, de modo cruento, se manifesta, entregando-se todo inteiro a nós. O véu do templo se rasga, aquele que separava os santos dos santos, rasga-se. Temos agora acesso. Agora a salvação nos chega, se dá a nós. Seu lado aberto, ele se deixa transpassar, deixa que abram, e ali saem sangue e água. A água sai para nos lavar, purificar, para que sejamos nele enxertados. O sangue, sinal da Eucaristia, que nos alimenta e manifesta nossa comunhão e unidade com o Senhor. Como com Ele mesmo nos unimos e com Ele morremos, para nele termos a vida nova. Todos os seus, aqueles que o seguiam, o abandonam. Nós somos chamados a ser diferentes, somos chamados a com Ele permanecer. Do mesmo modo como João, como as santas mulheres, como a Senhora das Dores, a Mãe de Deus e nossa Mãe. Ela também tem seu coração transpassado pelas espadas de dor, do mesmo modo como seu Filho, que tem seu coração e seu lado transpassados pela lança do soldado. Mas, de pé, ela aí permanece. Junto à cruz está e nos chama para contemplar o seu Filho, para contemplar o grandioso amor que Ele tem para conosco, o amor que por nós se entrega, se derrama para nos salvar. Contemplar o amor, a Ele nos abrir e assim, com Ele, também aprender a amar. Com a Virgem Maria, a Ele somos chamados a estar e nos unir, a deixarmos ser guiados por esta boa Mãe, para a Ele contemplar e a Ele indo aceitar a salvação que o Senhor nos oferta, e termos assim aquilo que Ele mais quer nos dar, a vida nova. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo,